Olá, bom dia. A graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje é domingo, mais um domingo de escola bíblica dominical e estamos dando prosseguimento aos estudos da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Na verdade, os ensinos do apóstolo Paulo. E chegamos na lição número 9, cujo tema é a Igreja, Cristo presente no mundo. O texto bíblico da lição está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Mas sobre a carta de Paulo aos Efésios, vamos fazer um pequeno resumo e a gente prossegue daqui a pouquinho. Paulo era prisioneiro romano quando escreveu essa carta. Inclusive, a carta de Paulo aos Efésios compõe um grupo de epístolas que são conhecidas como Epístolas da Prisão, juntamente com Colossenses, Filipenses e Filemão. Paulo, enquanto esteve preso em sua própria casa, podia receber visitantes e escreveu a carta aos Efésios neste período. Tíquico teria sido portador da carta, juntamente com Onésimo, que também teriam levado a carta aos Colossenses. Paulo deve ter escrito as epístolas aos Efésios e aos Colossenses aproximadamente ao mesmo tempo, porque o tema das duas epístolas é extremamente similar: Cristo, cabeça da igreja, que é o seu corpo. Há motivos para crer que essa carta circulou entre diversas igrejas da Ásia Menor, embora fosse dirigida à igreja de Éfeso. A carta aos Efésios trata de verdades da igreja em geral, e não problemas locais, como as cartas da igreja de Corinto e a primeira aos Tessalonicenses. Segundo o comentário bíblico Visby, a carta aos Efésios é o escrito mais importante de Paulo, e o autor da lição a denomina a rainha de todas as epístolas. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina como deve ser a igreja na prática diante de Deus e diante dos homens. O tema da carta de Paulo aos Efésios, segundo o livro Panorama do Novo Testamento, de Robert Gundry, editora Vida, é Igreja, o corpo de Cristo, e a data mais provável em que foi escrita, segundo a Bíblia de Estudo Roman, é cerca de 62 depois de Cristo. Nenhuma parte da Bíblia faz soar mais alto a doutrina da igreja e a prática da vida cristã do que a carta de Paulo aos Efésios. O texto bíblico da lição está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes, que tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os homens, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então esse é o texto básico, o texto bíblico da nossa lição de hoje. Vamos à introdução? A igreja é a mais fantástica instituição na face da terra. Nenhuma outra instituição foi tão perseguida
e o é ainda tão perseguida como a igreja. Mas a igreja, ela tem o estranho hábito de sempre sobreviver. A igreja de Cristo sempre permanece. Embora o mundo a odeie, Cristo a amou e morreu por ela. Cristo se deu pela igreja. Isto é a igreja de Cristo. Mas número 1, o que é a igreja? O que Paulo queria dizer com igreja? Como a descreve? O termo igreja é eclésia, que nós, para fundamentar esse estudo, ficaremos com a compreensão com o significado de corpo de Cristo. Eu sei que você sabe, e eu também sei, que existem outros significados para o termo eclésia, mas para esse estudo, nós ficaremos apenas com o significado corpo de Cristo. Por quê? Nós vamos ver a eclésia local, ou seja, o corpo de Cristo local, e a eclésia universal, o corpo de Cristo universal, ou seja, todos os crentes em Cristo espalhados por todo o mundo em todos os tempos. Então, para compreensão dessa lição, nós vamos ficar com o termo eclésia com o significado de corpo de Cristo. Diz a lição que Paulo usa 62 vezes e na maior parte indica uma congregação local de cristãos. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usaram esse termo para definir, por exemplo, uma denominação, ou um templo, ou uma edificação, ou uma instituição. Sempre no Novo Testamento, igreja é gente, igreja é povo, povo de Deus. A igreja que Jesus comprou se compõe de pessoas, não de prédios ou instituições. O Senhor Jesus disse que seria a sua igreja, Mateus 16, 18. Portanto, na maior parte das vezes, igreja é um grupo de pessoas reunido em nome de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Isto é igreja. O que é igreja? Igreja é um grupo local de pessoas reunidos em nome de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Número 2, a dimensão universal da igreja. Aí agora ele vai falar da eclésia universal. A carta aos Efésios, é chamada Rainha das Epístolas, é o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja já descrito. Nela, o sentido eclésia é mais amplo que reunião local. É uma assembleia universal. Assim, Paulo usa o termo Efésios, em Efésios 1, 22, 23, Efésios 3, 10, Efésios 21, 5, 23 e 24, Efésios 27, 29 e 32. Vamos ler Efésios 1, 21, 23? Diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é, sendo Cristo, a cabeça da igreja. Amém? Aqui o termo remete não apenas os salvos em Cristo num local, ou seja, a eclésia universal não é só os salvos em Cristo em um local específico, mas a todos os salvos em todos os lugares, em todas as épocas. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo, são a eclésia de Cristo. Já há uma igreja de Cristo no céu, ou seja, os salvos de Cristo, já há uma igreja lá no céu, que é chamada a igreja triunfante. E há uma igreja de Cristo na terra, a igreja que prega, que testemunha, que ora, que sofre, que é perseguida, mas no final alcançará a vitória. Número 3, igreja, o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 22, em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, e Efésios 4, de 1 a 16, a eclésia é mostrada como um corpo. Então, nesses dois textos bíblicos, nessas duas passagens, Paulo ele representa a eclésia como um corpo, sendo que em Coríntios 12, de 12 a 31, é um corpo, e em Efésios 4, de 1 a 16, é a unidade desse corpo, ok? A figura mostra a interdependência dos membros do corpo e a complementaridade dos crentes e das eclésias em um corpo.
Os membros dependem uns dos outros e se completam. Paulo fala da unidade desse corpo, da unidade da fé. Os membros do corpo dependem uns dos outros. Os membros do corpo se completam uns com os outros. Não há membro mais importante do que o outro. Todos os membros trabalham juntos para a edificação do próprio corpo, cujo Cristo é a cabeça desse corpo. E notem o versículo 16. Notem o versículo 16 de Efésios 4. Eu vou ler de novo o versículo 16 de Efésios 4. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Eis aí uma fórmula para o crescimento da igreja. Qual é essa fórmula? Todos os membros do corpo trabalhando juntos, cada um com o seu dom, com o seu talento, ligados uns aos outros, fará o quê? Fará o corpo crescer. Eis aí uma fórmula que pouca gente conhece. A ideia é que Jesus está presente no mundo através da igreja. Jesus está presente no mundo através da igreja. A igreja representa a presença de Cristo na terra. Segundo o entendimento do autor da lição, não há homem na terra capaz de exercer a função de vigário, ou seja, aquele que substitui um outro homem diante de Deus, ou aquele que faz a mediação entre Deus e um outro homem. Não há. Ele prossegue dizendo: se Cristo está em cada crente é morada de Cristo, e também o Pai e do Espírito Santo. Nós, a igreja, somos a presença de Cristo nesse mundo. Somos o corpo de Cristo, sua presença no mundo. Item 4. Igreja local, o corpo de Cristo em um lugar específico. A igreja local, a eclésia, em um determinado lugar, apesar dos problemas que possa vir a apresentar, também é o corpo de Cristo. Veja lá em 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, não só a eclésia universal é o corpo de Cristo, mas também a eclésia local também é o corpo de Cristo naquele local específico. A igreja local, ela tem a missão evangelizadora. A igreja local, ela tem a missão de cumprir o ID de Jesus naquele local onde está. A igreja local, ela também tem a missão de adorar a Jesus, adorar a Deus naquele local em que está, trazer o reino de Deus para aquele local. Ela é uma representante de Jesus Cristo naquele local específico. Seguindo o texto da carta de Paulo aos Coríntios 12, nos versos 28, 29, 30 e 31, Paulo termina essa parte falando que cada membro da eclésia, ou seja, cada membro do corpo, possui seu dom específico e deve exercê-lo da melhor maneira possível para honrar e glorificar o Senhor Jesus, que é o cabeça desse corpo. E que não deve haver divisões, nem contendas, mas todos devem trabalhar juntos. Cada um membro do corpo deve respeitar, deve amar e deve querer o bem do outro corpo, porque nenhuma parte do corpo fere-se a si mesmo, porque quando uma parte do corpo sofre, uma parte do corpo tem algum problema, todo o corpo sofre. Então, nós devemos amar e cuidar uns dos outros. Devemos ter uma visão de corpo, devemos ter uma visão geral. Não podemos ficar pensando apenas em nós, precisamos também pensar nos outros membros do corpo. Devemos honrá-lo, amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente nesse mundo. É sério, é muito sério ser igreja, e é glorioso ser igreja. E somos, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Número 5. Igrejas cooperativas e solidárias. Aí o autor da lição vai falar da cooperação que existia na época do apóstolo Paulo, da cooperação que existia na época da igreja primitiva e que deve continuar existindo na nossa época. O Novo Testamento não detalha muito da vida organizacional das igrejas, exceto o episódio de Atos 15. No episódio de Atos 15, é aquele episódio em que os novos cristãos, gentios, se eles deviam então
ser aceitos no corpo de Cristo ou não. Há ali um concílio entre os apóstolos, Paulo participa, e então eles debatem se os novos cristãos deveriam ser aceitos, e foram aceitos, e se eles deveriam guardar a lei, principalmente a circuncisão. E lá eles chegam a um consenso final. E eu vou deixar para você ir lá ler, para você saber qual foi o consenso que eles chegaram. Bom, esse episódio de Atos 15 não foi típico e nem repetido. Paulo tinha autoridade, mas geralmente ele recomendava. As igrejas cooperavam entre si, conforme o texto que está em 2 Coríntios 8, 4 e 5. Procurar um modelo de organização eclesiástica, ou seja, organização das igrejas nas cartas paulinas, pode nos frustrar. Porém, o espírito de relacionamento deve ser o quê? Imitado. Qual é o espírito que mostra as cartas de Paulo? O governo próprio, a cooperação, o relacionamento solidário, a contribuição aos necessitados, a visão do todo, o elo entre as igrejas era a pessoa de Jesus Cristo. Assim eram as igrejas da época do apóstolo Paulo. E assim devem ser as igrejas, as eclésias deste tempo. Para pensar e agir. Número 1. A igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não permita, não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Ou seja, o número 1 é muito profundo. A igreja não tem dono e nós não devemos permitir que pessoas se apossem da igreja como se fossem donos da igreja. Igreja não tem dono, a igreja é de Cristo. Número 2, seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter. Ser igreja é ser de Jesus, é seguir a Jesus, é ser salvo por Ele. Ame a sua igreja com paixão e doe-se a ela. Tenha um domingo abençoado. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Até a próxima. E semana que vem promete. Semana que vem promete, porque o tema da lição é a resistência às heresias. E eu tenho certeza que você não vai perder o vídeo da semana que vem. Então que Deus abençoe, fica na paz, um domingo abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração e até a próxima.